De acordo com o Barsi, os setores que ele evita investir são aqueles que as empresas não conseguem se manter por muito tempo, ou seja, não duram muito. Um exemplo muito claro disso são as empresas aéreas. Já tivemos a Real Transportes Aéreo, a Transbrasil, a Cruzeiro do Sul, a Varig. Por que será que essas empresas, as empresas do setor aeronáutico, não têm essa característica de perenidade, de se manter no tempo? Isso é porque as empresas aéreas, elas não dependem só delas, elas dependem de diversos outros fatores terceiros, como por exemplo, elas vão depender do aeroporto, que elas vão ter que pagar a manutenção, que muitas vezes não ocorre aqui no Brasil, só em países no internacional. Dependem também da regulamentação do preço das passagens. Então, como eu disse, são vários fatores que muitas vezes não dependem só da empresa, então ela fica à mercê desses outros critérios externos a ela. Então, por mais que o setor aeronáutico, o setor de aviação, seja um setor perene, por quê? Porque as pessoas sempre vão precisar viajar, as pessoas sempre vão querer viajar com mais velocidade, com mais conforto, então é um setor perene. As empresas que fazem parte desse setor não são empresas perenes. Outro setor que o Barsi evita é o setor da construção civil. Esse setor é um setor onde as empresas, na grande maioria das vezes, elas não possuem um patrimônio. Como assim, Lucas? Elas não possuem um patrimônio? O que essas empresas fazem? Elas usam o caixa do adquirente, ou seja, o seu caixa que vai lá e financia um apartamento, financia uma planta de um imóvel, para iniciar aquela construção e pagar todos os custos. Como eu disse, esse pode não ser o caso de galpões logísticos, de lajes comerciais, mas com certeza é o caso das residências, dos apartamentos e das casas. Por mais que essa não seja a lógica dos galpões e das lajes corporativas, a ideia por trás é sempre a mesma. Por quê? Porque eles vão acabar dependendo de locações ou aquisições daqueles imóveis. Então alguém vai ter que comprar ou locar para eles conseguirem aquele dinheiro. O setor da construção civil, ele também fica muito à mercê de como os agentes econômicos vão impactar aquela obra durante toda a sua construção. Então, por exemplo, hoje, várias empresas da construção civil estão com uma visão positiva, uma perspectiva de crescimento para o setor. Mas, por exemplo, lá em 2021, 2022, tinha uma visão muito ruim para o setor. Era um momento de recessão, os imóveis estavam, a grande maioria, inflacionados. Então, por esse motivo, o setor da construção civil não é recomendado pelo Barsi. Temos aqui também o setor de turismo. Segundo o Barsi, uma empresa que leva em consideração o exterior, ela já opera em relação ao câmbio, o que pode trazer diversos prejuízos na hora de fazer essa troca de moedas para a empresa. E no caso, nós já tivemos a Solitur, já tivemos a Argentina Turismo Internacional, a Arctic, que já foi uma das maiores companhias de turismo no mundo e também fechou, e várias outras empresas que também fecharam ao redor do mundo todo nesse ramo de turismo. Outro ponto que o Barsi frisa bastante aqui é em relação à internet. A internet, ela veio destruindo muito a força do setor de turismo. Porque hoje, por exemplo, imagina que você vai numa agência de turismo para comprar um pacote, Você vai comprar o hotel, você vai comprar passagem, hospedagem, os passeios, tudo naquele pacote da agência de turismo. E muitas vezes essa compra sai muito mais caro do que, por exemplo, você entrar na internet, entrar naquele aplicativo lá que vende só a hospedagem, e você consegue uma hospedagem mais baratinha, só o passeio, um passeio mais baratinho, só a passagem de ida e volta, então você consegue comprar uma passagem mais barata e no final tudo isso que você montou saiu muito mais barato do que comprar o pacote. Então acaba que as pessoas não têm mais tanta a necessidade de uma empresa de turismo. Além disso, a gente tem também a questão das parcelas, do financiamento. Uma empresa de turismo, ela vai precisar de muito caixa. Por quê? Porque pensa comigo, a grande maioria das pessoas que viajam, elas não chegam lá e pá, dá tudo à vista aquele preço da viagem, aquele preço super alto. Não, o que elas fazem? Elas pegam, parcelam em 10, parcelam em 12, parcelam em 24 vezes e vão pagando. Só que a empresa de turismo, ela tem que esperar, então, para receber todo aquele valor, mas ela precisa pagar o serviço. Então, se não tiver
tiver um fator, né, que impulsione e fortaleça o setor, é muito difícil que uma empresa prospere. Temos aqui também o setor de frigoríficos, que para o Barsi, por mais que seja um setor perene, né, um setor que vai estar sempre ligado à alimentação, então vai ser um setor eterno, vamos colocar assim, muitas vezes ele não é um setor preferido pelos investidores. Porque, por exemplo, o investidor, né, você compra ações de empresas de bancos, ações de empresas de bebidas, de saúde, de saneamento, de eletricidade, né, energia, mas não quer comprar, por exemplo, a ação de uma empresa que abate bois, abate suínos, abate aves, abate carneiros, né? Você não quer comprar uma empresa relacionada ao abate de animais. E além disso, existem outros fatores, né, como por exemplo, contaminações, doenças que acabam trazendo um risco e muitas vezes o investidor não quer participar desse risco, né? Por exemplo, a gente já teve a doença da vaca louca, né, a febre aftosa, a gripe aviária, a gripe suína. Então são várias doenças que muitas vezes tornam esse setor muito sensível para o investidor. Existem até algumas empresas que tentam fazer um plano de investimento, né, uma atividade paralela, como foi, por exemplo, o caso da atividade de boi gordo que uma empresa fez. E mesmo assim, no final, ela quebrou. O frigorífico, né, que já foi o maior do Brasil, Tião Maia, também já quebrou. A Sadia já teve vários problemas relacionados a questões cambiais também. O frigorífico Tião Maia, que já foi um dos maiores frigoríficos do Brasil, também quebrou na atividade. A Sadia também teve vários problemas relacionados a derivativos cambiais. Assim, apesar desse setor de frigorífico ser um setor perene, as dificuldades que esse setor enfrenta faz com que muitas empresas que estão no setor não seja perene, né? É a mesma questão da aviação que eu falei com você. Aqui também nós temos a questão do varejo dos eletrônicos, né? Como por exemplo temos a Casa Centro, a Eletrobras, a Gearonso, Clipping, Mesbla, Ultralar, são várias empresas do setor de varejo que infelizmente quebraram, né? Não conseguiram suportar e se manter no setor. E muitas dessas empresas tinham como preferência, né, a linha de utensílios, né, de eletrodomésticos, a linha branca. De acordo com o Barsi, esse setor ele é muito difícil de se manter porque, por exemplo, imagina que você compra a sua geladeira por R$1.000 do fornecedor. Você vai vender por cliente por R$1.500. Mas o que acontece? Esse cliente ele não vai chegar lá e pá, te pagar à vista R$1.500. O que ele vai fazer? Ele vai parcelar em 10 vezes de R$150. Quando chega, por exemplo, o 6º mês da parcela, imagina que aquela geladeira que você pagou R$1.000, hoje você vai ter que pagar R$1.800. Por quê? Porque aconteceu uma inflação no setor. E o que acontece? Como você ainda não recebeu aquele dinheiro do cliente, você está com um déficit. Então, como você vai comprar outra geladeira se você não tem dinheiro porque você ainda não recebeu? E assim é necessário que o setor tenha um aporte de capital de giro que possa contemplar as compras futuras, né, tendo em vista as vendas que são realizadas hoje. Ou seja, o setor precisa de muito dinheiro. Então vemos aqui que da mesma forma que o setor do turismo, o setor de varejo, ele funciona muito com base nas parcelas, né? Então a pessoa vai lá e faz um crediário, faz um cartãozinho da loja, pega no crédito mesmo em 58 vezes. E aí o que acontece? Você observa que essas empresas do varejo, nenhuma ou pouquíssimas já pagaram dividendos na história. Por quê? Porque para uma empresa pagar dividendos, primeiro ela tem que ter um lucro para poder distribuir aos acionistas. E essa questão de não distribuir dividendos é outro fator que o Barsi não gosta no setor. Então, esses são alguns dos motivos que não levam o Barsi a investir no setor aeronáutico, da construção civil, dos frigoríficos, do varejo e do turismo. Agora fala para mim, você acha que esses pontos fazem sentido? Você tem alguns desses setores na sua carteira? Diz aqui para mim nos comentários o que você achou de tudo isso. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!